igreja, paz do Senhor. Amém. Pode estar se assentando no seu lugar. Glória. Agradeço muito pela oportunidade de estar compartilhando a mensagem hoje. Uma mensagem que já está no meu coração há bastante tempo. Vou pedir para você colocar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham me dar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, e tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor com forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles me perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Irmão, essa palavra aqui ela é pesada, ela é forte, mas ela é muito real. Eu estava meditando nesse texto, e como é importante a gente falar desse texto, porque quando a gente volta ao capítulo anterior de Mateus, lá no capítulo 24, que ele vai falar do princípio das dores, a gente vai perceber que a gente já está vivendo o princípio das dores. A maioria de todos os sinais, na verdade, que Jesus falou naquele capítulo, lá do versículo 3 ao 14, já estão acontecendo. E dentre os sinais que eu gostaria de destacar, um deles é que a palavra fala que quando isso acontecer, o amor de muitos irá se esfriar. E na verdade o amor de muitos já está se esfriando. Porque hoje o pessoal vê um morador de rua passando necessidade e não se comove para ajudar. Na verdade muitos ignoram, outros maltratam, outros xingam e tratam mal. Às vezes as pessoas veem uma criancinha passando necessidade, igual o pastor falou no caso da África, e não é todo mundo que quer ajudar, não é todo mundo que quer de fato fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Ou por exemplo, a gente vê alguém, um caso comum, banal, e às vezes a gente não percebe como a gente cai nisso também. A gente vê alguém que passa vergonha em algum tipo de situação pública, e aí alguém vai lá e filma essa pessoa e posta o vídeo na internet. Quando você menos espera, aquele vídeo vira um meme, e esse meme está rodando no celular de todo mundo, fazendo piada daquela pessoa. E às vezes a gente compartilha esse vídeo e a gente nem para pensar como que a gente está contribuindo para zombar aquela pessoa, e como que a gente está deixando o mundo entrar dentro de nós e deixar o nosso amor se esfriar. E assim, dessa forma, a gente vê coisas como a compaixão, a generosidade, a misericórdia, eles vão aos poucos morrendo. Mas o que é interessante nessa passagem que eu li para vocês agora é que ela narra o rei fazendo o julgamento. E é interessante que aqui ele está fazendo um julgamento por meio das obras, onde ele tem um critério para fazer esse julgamento. Eu quero que você guarde essa palavra, o critério que ele vai fazer, porque depois eu vou voltar nessa passagem para falar sobre esse critério. Mas, primeiramente, para a gente desenvolvendo a nossa passagem de hoje, a nossa mensagem, o que eu acho interessante é que esse julgamento vem por obras. E nós bem sabemos que a salvação ela não vem por meio das obras. A salvação ela vem pela fé. Porque Romanos capítulo 3 e Efésios capítulo 2 deixa isso muito claro.
Paulo, em suas cartas, sempre deixou isso muito claro, que as obras não tinham o poder de salvar ninguém, mas que a salvação, ela vem pela fé. Então fica uma questão: se a salvação ela é pela fé, se as obras não têm o poder de nos salvar, então por que Jesus aqui ele narrou o grande julgamento como um julgamento por obras? Porque se você notar aqui, eles estão sendo julgados pelo que eles fizeram. E aí muitas pessoas vão se perguntar: ah não, Jesus ele está falando para os descrentes, para as pessoas que não aceitaram como Salvador. Mas a palavra fala que são todas as nações, o que dá a entender que são todas as pessoas que estão nesse julgamento. E aí eu fui pensando nesse texto, analisando, e aí eu cheguei no segundo texto que eu gostaria de ler com vocês hoje. Então eu vou pedir para você também colocar sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Que ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você tem certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmão, a gente lê essa passagem e é interessante quando a gente coloca ela junto com Romanos capítulo 3 e Efésios capítulo 2. Parece até que a Bíblia está se contradizendo, porque Paulo vai falar para a gente que a salvação vem somente pela fé, mas Tiago está falando para a gente das obras. Mas aqui não está se contradizendo. Na verdade, a gente tem que entender o ponto de vista de Tiago, que é um ponto de vista que se aplica muito, principalmente aos dias de hoje, que muitos infelizmente têm esquecido. A salvação de fato ela vem pela fé e somente pela fé em Cristo. Mas o que Tiago está defendendo aqui é que a fé sem obras ela é morta. Porque a verdadeira fé que salva vai levar você a fazer as obras naturalmente. Não porque você acha que as obras vão te salvar, mas porque você sabe que essa é a vontade que Cristo tem para você. Essa é a vontade de Jesus, que a gente faça as boas obras. E a gente tem que lembrar que João Batista falou que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus também disse que Ele é a videira e que nós somos os ramos, e sendo os ramos nós precisamos produzir fruto, porque o ramo que não produz fruto é cortado e jogado ao fogo também. Então, irmão, a gente precisa fazer essas boas obras, porque nessa passagem ele está narrando julgamento na passagem de Mateus. Então eu pergunto para você, irmão, imagina quando chegar aquele grande dia, porque aquele grande dia já está chegando, já está mais perto do que nunca. Imagina você de frente ao rei, e você não tem fruto nenhum para apresentar para ele. Você não deu nenhum fruto. Assim como aquela figueira que Jesus amaldiçoou quando ele estava lá a caminho de Jerusalém. Ele amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto nenhum. Então a gente precisa buscar produzir desses frutos, buscar fazer as boas obras. E o que é mais interessante nessa passagem também é que Jesus fala que todas as vezes que você faz isso a um dos pequeninos, é a ele que você está fazendo. Então imagina, às vezes tem pessoas, nós ficamos pensando: nossa, eu queria ter um encontro com Jesus,
Eu queria ver Jesus, às vezes, como Paulo viu Jesus, como ele teve um encontro. Então imagina quando você chegar também de frente para esse rei, e você falar para ele: Senhor, finalmente eu posso te ver. Mas ele falar para você: como assim você só me viu agora? Eu estava na sua frente esse tempo todo e você não me viu. Eu era aquela idosa que estava precisando de ajuda na fila do mercado e você ignorou. Eu era o morador de rua que foi bater no seu carro e você fechou o vidro. Eu era aquele amigo da escola que você zombava. Eu era aquela pessoa que começou no trabalho e você não ajudou. Eu apareci para você de diversas formas e você não teve compaixão de mim. Você não teve amor de mim. Irmão, essa passagem é muito forte. E eu gostaria de contar um testemunho, porque eu vivi uma experiência parecida com isso, que foi o que me levou a essa mensagem. Já foi bastante tempo isso, na verdade. Teve um dia que eu estava indo com o avô da Thalita para Quintana, ali na Pedro Elias. Ele ia comprar algumas frutas, algumas verduras para a casa dele, e a gente tinha ido naquela Quintana. E quando a gente saiu daquele estabelecimento, veio um morador de rua falar comigo. O nome daquele morador de rua era Lucas, eu não me esqueço. E confesso a vocês que no começo eu fiquei de má vontade. Não tinha muita vontade de ajudá-lo, porque na verdade eu pensava que ele já estava vindo pedir dinheiro e tudo mais. Era um dia que eu estava com um pouco de pressa. Mas ele veio para mim contando a história dele e eu fui ajudá-lo. Ele me contou que ele era viciado em álcool, ele e a esposa dele, que se chamava Sara, e que eles estavam em situação de rua, e que ele queria alguma coisa para comer, só que o dono da padaria não deixava ele chegar mais perto daquela padaria, porque eu acho que ele já tinha batido lá várias vezes para pedir alimento, e aí eu acredito que o dono daquele estabelecimento tinha se irritado com ele, então ele não queria nem ver o Lucas perto dele. Então eu decidi ajudá-lo. Eu fui lá e comprei algumas coisinhas para ele e entreguei para ele. E naquela oportunidade falei um pouquinho de Jesus para ele. Ele se alegrou tanto com o que ele recebeu. Mas o que foi mais incrível dessa experiência que eu tive foi que ele me tocou depois disso. Eu falei com ele, ele me tocou e ele me abraçou. E no momento que ele me abraçou foi diferente. Foi diferente porque não parecia que era um ser humano que estava me abraçando, mas eu sentia que o próprio Jesus estava me abraçando. Tanto é que eu fui embora naquele dia e eu senti um toque dele em mim o resto do dia todo. E aquilo foi fazendo eu pensar quantas vezes a gente não perde a oportunidade de se encontrar com Jesus, porque a gente deixa de ajudar o Jesus que está dentro da outra pessoa, as formas como ele aparece para a gente. Porque muitas vezes a gente fecha a porta para ele, muitas vezes a gente endurece o nosso coração, muitas vezes a gente faz exatamente o que a passagem de Mateus 24 fala, a gente esfria o nosso amor e a gente deixa as trevas reinar dentro da gente. Mas voltando aqui para a passagem, uma coisa que eu achei muito interessante aqui foi que Jesus deu vários exemplos de como aquela pessoa estava aparecendo. E são exemplos que a gente pode estar trazendo para os nossos dias. Porque muitas vezes a gente lê essa passagem, a gente vê alguns casos e a gente fala: nossa, isso não vai acontecer nos dias de hoje. Mas quando a gente sai do literal, a gente espiritualiza um pouquinho, pensa um pouco mais a fundo nessa passagem, a gente vai ver que a gente já se encontrou várias vezes com várias dessas pessoas que ele citou aqui nesse julgamento. A primeira e mais comum delas são necessidades físicas. A pessoa com fome e com vontade de beber. E essa é o que muitas vezes a gente mais ignora. Que a pessoa bate na nossa casa, pede alimento, pede uma água, pede alguma coisa, e a gente ignora, a gente deixa de ajudar. Um outro caso interessante que eu acho aqui é o caso do forasteiro. Que é forasteiro, você pode pensar só numa pessoa que é viajante, que vem de fora. Mas a gente pode ir além do literal da palavra forasteiro. Irmão, o forasteiro é aquela pessoa que começou no seu trabalho, aquela pessoa que chegou agora no emprego, que não sabe nada, que precisa de ajuda e que muitas vezes você deixa de ajudar essa pessoa, você deixa de ensinar essa pessoa. Aquela pessoa às vezes que começou na escola, chegou de outra escola para uma escola nova e não conhece ninguém, e você deixa aquela pessoa parada no canto,
você deixa de ajudar aquela pessoa. É o visitante que vem para a igreja e precisa ser acolhido. É a primeira vez que ele vem à casa do Senhor. Às vezes ele nunca teve contato nenhum com Jesus. E ele até quer aceitar Jesus. Mas por nós ignorarmos ele vai embora. E ele perde a oportunidade. E nós temos culpa disso. Porque muitas vezes nós falhamos com as pessoas que vêm. O interessante é o caso do nu também. Talvez o caso que você pensa que é o mais absurdo. Porque quem vai ficar nu do nada na rua? Mas se a gente for só sair do literal, como disse, o nu pode ser a pessoa que está passando vergonha. E a gente deixa de ajudar essa pessoa. Porque se a gente voltar um pouquinho lá para Gênesis, a gente vai ver que quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. E eles ficaram envergonhados. Eles tinham acabado de pecar contra Deus. E Deus tinha todo o motivo do mundo para não acabar com a vergonha deles. Mas Deus, mesmo nesse momento de juízo, Ele mostra a graça dele. Porque Ele vai lá e faz roupas de pele para Adão e Eva. Cobre eles da vergonha deles, da nudez deles. Quantas vezes você viu alguém passando vergonha e você foi mais algum a dar risada? Você foi mais um a zombar. Você foi mais um a falar mal. Mas você não foi aquele que ajudou aquela pessoa. Você não foi aquele que se compadeceu da vergonha que aquela pessoa estava sentindo e a ajudou. Deixa eu pegar. Outro caso são dos enfermos e dos presos. Jesus fala para nós visitarmos. Tudo bem, a gente tem as pessoas doentes, as pessoas que estão presas, mas saindo um pouquinho do literal, tem tanta pessoa que precisa de visita, gente. A pessoa não precisa estar no hospital para precisar ser visitada. Às vezes tem aquela pessoa que está presa, uma prisão de doença mental, do psicológico, do espiritual, do físico e tantas outras situações que a gente deixa de ajudar essa pessoa. Então o que eu quero colocar no seu coração, irmão, através dessa mensagem, é que você passe a ajudar mais as pessoas. Porque, como eu disse, a fé verdadeira em Cristo, ela nos leva a fazer as obras. E se você tem uma fé verdadeira em Cristo, você não vai cair no que o mundo tem pregado nesse momento que a gente vive. O seu amor não vai se esfriar. Na verdade, esse é o momento da gente fazer o nosso amor esquentar. Esse é o momento da gente mostrar ao mundo o amor de Deus. O amor de Deus por meio da nossa vida. Para que as pessoas venham a glorificar o nosso Pai por meio das nossas ações. É o momento da gente ser luz do mundo. De diversas formas, sabe? Essa semana eu estava conversando com uma aluna e ela me falou uma coisa que me deixou muito triste. Porque ela já é idosa, ela tem netos. E eu perguntei para ela se ela estava feliz, se ela queria mais netinhos. Ela tem 2 netos. A resposta que ela me deu foi a seguinte: não era nem para ter tido neto. O mundo do jeito que está, não é para pôr criança no mundo. Então eu falei para ela assim: eu concordo com você que o mundo não está legal, que o mundo está nas trevas. Mas eu perguntei uma coisa para ela, eu pergunto para vocês também, igreja. Isso não só para filhos, mas para todas as coisas. Se os filhos das trevas continuam a colocar trevas no mundo, o que nós que somos a luz fazemos? Nós entregamos o mundo para as trevas? Ou a gente tenta colocar mais luz no mundo? Fica a reflexão para vocês pensarem. Será que você tem colocado mais luz no mundo? Ou mais trevas no mundo? Será que você tem sido usado para glorificar a Cristo? Será que você tem aproveitado as oportunidades que você tem de encontrar Cristo? Ou será que você tem perdido essa oportunidade? Eu espero, irmão, que você possa refletir nessa mensagem e que o nosso coração possa se aquecer a partir do dia de hoje e que nós possamos ajudar todos aqueles que precisam. Eu garanto para você, irmão, que essa semana vai começar e que você vai todo dia ter a oportunidade de se encontrar com Jesus. E eu garanto para você que todo dia alguém vai vir se encontrar com você e que essa pessoa vai precisar de ajuda. E Deus vai estar colocando na sua frente a oportunidade de ajudar ela
e de encontrar Jesus nos seus irmãos. Amém? Amém.